de agora está no ar, seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa rádio, da nossa TV, do nosso portal Vitrine. Segunda-feira, iniciando a semana, graças a Deus. Mais um final de semana abençoado, né, pessoal? Espero que todos tenham tido aí um ótimo final de semana. E estamos iniciando nesta segunda-feira a nossa edição aqui no nosso estúdio. Você participe, deixe seu comentário, faça a edição juntinho comigo, beleza? Vamos lá então, pessoal, vamos ver quais são os destaques de hoje, dessa segunda-feira, dia 27 de julho. Terminando, hein? Terminando julho. Botucatu realiza reformas e adequações em equipamentos esportivos. Homem é multado em R$600 por poda drástica e descarte irregular de resíduos em Botucatu. OBS são porta de entrada para atendimento em saúde mental aqui em Botucatu. Um poste amanheceu destruído e energizado em um acesso a Rubião Júnior. Polícia Federal investiga 753 casos de crimes eleitorais a menos de 3 meses das eleições. Vai longe ainda isso. Quem são os 2 funcionários dos Estados Unidos que Trump quer mandar ao Brasil para questionar as urnas? Deputados pedem investigação por Milei e a de Bolsonaro em convenção do PL. Tudo que fizer falar. Banda Marcial de Botucatu conquista 4 troféus em um dos principais concursos de bandas e fanfarras do país. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine, e eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Participe junto comigo, deixe seu comentário e faça a edição aqui juntinho comigo. Terei o maior prazer em ter todos aqui. 11h29, dando início à nossa edição. Vamos ver como ficará o clima. O sol predomina e tempo seco marca o início da semana aqui em Botucatu. O começo da semana será de tempo firme, com predomínio de sol, temperaturas amenas nas principais horas do dia e ausência de chuva. Após um sábado chuvoso, o tempo estabiliza e a tendência é de dias mais agradáveis e secos. Nesta segunda-feira, a previsão indica céu ensolarado, com formação de nevoeiro ao amanhecer e rápida dissipação ao longo da manhã. Foi o que aconteceu. Durante a noite, o céu permanece limpo, favorecendo temperaturas mais baixas. A mínima deve ficar em torno dos 13 graus a 15 e a máxima entre 23 e 25 graus, sem previsão de chuva. Então tá aí, se você já quer iniciar a semana se programando com o tempo aí, tá dado aí o recado. Ei, mas o meu retorno hoje tá complicado aqui, viu? Tá complicado. Se você queria já se programar, então tá aí a programação aí da nossa temperatura. 11h31.
Vamos ver agora o que vem na sequência. Polícia, uma mulher é presa após agredir ex-companheiro com um pedaço de madeira aqui em Botucatu. Esta mulher foi presa após agredir e ameaçar o ex-companheiro no estabelecimento de um estacionamento comercial. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, durante o patrulhamento preventivo. Meu retorno hoje está judiando de mim aqui, viu, gente? Tá judiando de mim aqui hoje. Que coisa, hein? Tem hora que... Bom, segundo ainda a GCM, os agentes ouviram um pedido de socorro e foram verificar a situação. No local encontraram um homem caído tentando se proteger da mulher, que segurava um pedaço de madeira. A equipe interveio, separou os envolvidos e apreendeu o objeto. O homem contou que manteve um relacionamento com a autora durante aproximadamente 30 anos e que a separação ocorreu há cerca de um ano. Conforme seu relato, ela não aceitava o fim da relação e demonstrava ciúmes constantes. Fazia o quê, né? Tá aí. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei o que está acontecendo aqui. Devido às lesões aparentes, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro para receber atendimento médico. Posteriormente, os dois foram conduzidos ao plantão policial. Tem mais. Homem é preso após ser encontrado embriagado. Com criança de 2 anos em uma praça aqui em Botucatu. Olha isso, é brincadeira, hein? Este homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal por maus tratos contra uma criança de 2 anos. Foi na região do bairro Cachoeirinha. A equipe foi acionada após uma moradora informar que um indivíduo em visível estado de embriaguez estava acompanhado de uma criança. Ao chegarem no local, os guardas constataram que o homem apresentava extrema dificuldade para se locomover, mal conseguia permanecer em pé e demonstrava total incapacidade de cuidar da criança. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao local. O homem foi conduzido ao plantão, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de maus tratos contra a menor de 14 anos. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da justiça. Que situação, hein? O cara não consegue nem cuidar dele. Vamos falar o quê? Não é verdade? Aí. Consegue nem cuidar dele, vai cuidar de criança ainda. Mas vamos lá, vai. Fazer o quê? Agora aqui, 11h34. Vamos lá, tem mais notícia. Botucatu realiza reformas e adequações em equipamentos esportivos. Equipamentos esportivos de diferentes regiões de Botucatu passaram por reformas e serviços de manutenção ao longo de 2026. As intervenções incluem adequações de acessibilidade, recuperação de estruturas e criação de novos espaços. No ginásio Mário Covas Júnior, foram substituídos os pisos das salas de balé e ginástica. O local também recebeu mudanças na cozinha e nos vestiários, banheiros acessível, manutenção do telhado, revitalização de salas, reformas administrativas e instalação de grades de proteção. Já na pista de atletismo do complexo Leandro César Zanardo Romagnoli, o INCA, teve o alambrado da gaiola de arremesso revitalizado, além da manutenção do gramado, substituição das barras paralelas e reforma de áreas administrativas. Após a recuperação do campo, o espaço voltou a receber partidas do Campeonato Amador de Futebol.
Já no complexo Lourival Prearo, na Vila Maria, um vão localizado sob a arquibancada foi fechado para a criação de salas. Também houve substituição de grades, pintura da quadra de basquete 3x3 e plantio de árvores. A cobertura da arquibancada está prevista para ser instalada até o final deste ano. Olha que boa notícia, hein? O Complexo Esportivo Heróis do Araguaia recebeu manutenção nos alambrados, ampliação dos bancos de reservas, academia ao ar livre, playground, corrimãos e uma rampa de acesso ao ginásio. Já na Praça da Juventude, os trabalhos envolveram a drenagem e reposição de areia da quadra, manutenção no Campus Society, troca do telhado dos vestiários e plantio de mais de 20 pés de ipês. Olha que bacana, hein? Quadras de areia dos bairros Jardim Rachid, Xangri-Lá e Alvorada da Barra também foram recuperadas. Nos Campus Society do Parque Linear e de Vitoriana, a grama foi completamente substituída. Além das intervenções físicas, foram realizadas capacitações em primeiros socorros, uma palestra de educação financeira e um encontro de gestores do esporte do Polo Cuesta. A Secretaria Municipal de Esportes também trabalha na transformação do Centro de Referência em Comitê Paralímpico Brasileiro. Quanta coisa, hein? Bastante coisa. Mas, entre os próximos serviços anunciados, estão a revitalização das pistas de caminhada da Vila Maria e da Praça da Juventude, além de melhorias nas canchas de bocha e malha, na sala de treinamento e nos depósitos do complexo Leandro César Zanardo Romagnoli. Que bacana, hein? Muita coisa sendo feita. E é isso, precisa tocar mesmo em frente, porque senão a gente não consegue, né? O pessoal depois aí vai usando, vai ficando cada vez mais estragado e depois para arrumar é muito complicado. Muito bom dia, minha querida irmã Maria de Fátima Longo, tá mandando um bom dia, querida. Meu amigo Alício Souza, bom dia, Valério, ótima semana, abraço a todos, obrigado, Alício. Seja sempre muito bem-vindo aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês sempre junto comigo aqui. É sempre um grande prazer em ter todos vocês aqui participando. Isso que é o mais importante, hein? Muito legal. Ó, chegando muita coisa. Tem hora que eu sou obrigado a dar uma parada aqui, pessoal, que chega muita notícia, cai muita coisa rápido demais aqui. Mas vamos em frente. 11h39. Um homem foi multado em R$600 por poda drástica e descarte irregular. Pessoal, eu estou trazendo essa matéria mais uma vez, porque para que todos fiquem cientes que toda essa parte de poda, de descarte, isso aqui, se não for da forma correta, pode acarretar prejuízo. Como foi aqui, ó. Este homem foi multado em R$600 após uma equipe do GPA constatar uma poda drástica de vegetação e o descarte irregular de resíduos em uma via pública. O cara cortou toda a árvore, descartou, jogou lá e tá tudo certo, né? Não sei como ele não pegou e não jogou na frente da casa de outra pessoa, né? Vamos falar que é verdade. E ele também foi orientado a retirar todos os resíduos no prazo de 24 horas. Senão pode ser outra multa aí mais violenta ainda. Eu acho que só assim para a pessoa aprender, porque é complicado. Todo dia a gente fala, traz informações, não é verdade? Tem locais aí que é para que seja feito o descarte, mas não adianta. Olha, você pode denunciar através da Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. Você viu aí, o seu vizinho cortou, jogou na rua, jogou na frente da sua casa, denuncie. Pronto. Assim aprende.
UBS são porta de entrada para atendimento em saúde mental. Moradores de Botucatu que enfrentam sofrimento emocional podem buscar atendimento na UBS, onde possuem prontuário. Você sabia disso ou não? As unidades funcionam como porta de entrada para os serviços de saúde mental oferecidos pelo município. Durante o atendimento, a equipe da UBS realiza o acolhimento e uma avaliação inicial. Conforme a necessidade de cada paciente, o acompanhamento pode ocorrer na própria unidade ou ser encaminhado para outros serviços da rede de atenção psicossocial. Entre os sinais que merecem atenção estão alterações no sono ou no apetite, dificuldade de concentração, irritabilidade, isolamento social e perda de interesse por atividades que antes eram consideradas prazerosas. Tristeza, ansiedade e estresse podem ocorrer em diferentes momentos da vida. As informações fazem parte da série Caminhos da Saúde, divulgada pela Prefeitura para orientar a população sobre os atendimentos disponíveis na rede municipal. Então tá aí, você tem mais uma oportunidade aí. Muito bom dia, minha querida Levi Nassar, já está conectada aqui também. Obrigado, querida, seja sempre muito bem-vinda. 11h42. Um poste amanheceu destruído e energizado. Olha o perigo disso, gente. Este poste foi encontrado destruído e ainda energizado na manhã desta segunda-feira, no trevo de acesso ao distrito de Rubião Júnior e ao campus da Unesp, na rodovia Domingos Sartori. A situação foi constatada nas primeiras horas do dia. A suspeita inicial é de que um veículo tenha atingido a estrutura durante a madrugada, mas, até o momento, não há informações sobre o automóvel envolvido nem sobre possíveis feridos. Já a Defesa Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência e auxiliar na segurança do local. Agora, as circunstâncias do caso deverão ser investigadas pela Polícia Civil. É alguém que estava sóbrio, né, gente? Alguém que estava bem sóbrio, aí foi fazer o contorno lá. Derrubou o poste, largou energizado, ficou uma bagunça lá. É um perigo isso em uma criança. Deus me livre, não é bom nem pensar nisso aqui, não é verdade? 11h44 aqui no estúdio. A Polícia Federal investiga 753 casos de crimes eleitorais a menos de 3 meses das eleições. Vocês imaginam o número que vai chegar isso aqui. Vai ter denúncia de tudo quanto é lado. Hoje você não pode falar mais nada. Você não pode mais falar mais nada. Aqui nesse país você pode falar mal de quem você quiser. Você pode falar mal de quem você imaginar, do jeito que você quiser. Só não pode falar mal das urnas eletrônicas, que é crime. Então tá dado o recado, hein? Cuidado. Matéria de Giovana Cardoso, do R7 de Brasília. Há menos de 3 meses para as eleições, a Polícia Federal investiga 753 casos de crimes eleitorais registrados entre janeiro e julho deste ano. A maioria, segundo a corporação, envolve suspeitas de falsidade ideológica, caixa 2, inscrição fraudulenta de eleitores e compra de votos. Tudo quanto é eleição que tiver vai ter que fazer isso aqui. Aqui nesse país, o número que dá uma média de quase 4 casos por dia corresponde aos inquéritos policiais instaurados pela corporação entre janeiro e julho. Nesta fase, a PF reúne provas para decidir se haverá indiciamento ou arquivamento da investigação. Desses, 2 são termos circunstanciados, registrados em casos de infrações de menor potencial ofensivo. Outros 8 casos se referem a pessoas levadas
a uma unidade da Polícia Federal após serem flagradas em uma possível irregularidade. O delegado responsável define a medida a ser adotada como prisão em flagrante, registro de termo circunstanciado ou outra providência prevista em lei. Aqui, quando chega a época de eleição, é um partido denunciando o outro, né, pessoal? É pessoas que uma denuncia a outra denuncia uma, e é uma bagunça total. Não é verdade o que eu estou dizendo aqui? É uma bagunça total, porque o que acontece? Na maioria das vezes, é um partido aí denunciando o outro. Tem um monte de denúncia aí, tem matéria hoje aí. É como eu disse aqui, você pode falar de quem você quiser aqui. Tem até um jornalista renomado aqui no nosso país que deixou uma declaração que você pode falar mal de Deus, de pai, de mãe, de quem você quiser nesse país aqui, que não é crime. Você não pode só falar mal das urnas eletrônicas. Falou, é crime. Se você falar mal das urnas eletrônicas, é crime. Vai pra cadeia, hein? Cuidado. Já estão pedindo para mim ficar quieto aqui para não sobrar para mim também. Uhum. Já tô sabendo. Beleza. 11 horas e 47 minutos. Pessoal aqui, ligeiro, velho. Quem são os dois funcionários dos Estados Unidos que Trump quer mandar ao Brasil para questionar urnas? Aí, ó. Matéria do Estadão Conteúdo. Os dois funcionários dos Estados Unidos que tiveram os vistos negados pelo Itamaraty são Riley Burns, secretário assistente, e Samuel Samson, secretário assistente adjunto do Departamento de Estado americano. Os dois oficiais vieram ao Brasil para, segundo o jornal The Washington Post, deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro a pedido do presidente americano Trump e do secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio. Formalmente, o pedido dos Estados Unidos era para debater, abre aspas, liberdade de expressão relacionada às eleições, fecha aspas. As autoridades brasileiras identificaram uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral por meio da missão diplomática. O TSE afirmou que a área internacional da Corte foi procurada pela Embaixada dos Estados Unidos para tratar de uma visita de integrantes do governo americano, mas não foi informada sobre a pauta da agenda. A reunião não foi marcada em razão do recesso do judiciário. Será que agora vão mandar até a gente de fora aqui para fiscalizar? E hoje tá um quebra-pau aí nas mídias, hein? Entre Milei, entre o descondenado, que um chamou o outro de... falou um monte de coisa, um xingou o outro aí, tá uma maior bagunça aí. E tem acusação do Milei que o descondenado aqui mandou gente para intervir nas eleições lá. Agora ele veio aqui a convite do candidato a presidente e foi uma bagunça, gente. Só pode é do lado deles, não pode do outro lado. Vocês não aprenderam ainda? 11 horas e 50 minutos. Olha aí, ó. Por falar nisso, acabou de cair a matéria. Deputados pedem investigação por Milei e IA de Bolsonaro em convenção do PL. Matéria da Fernanda Fonseca e Brenda Silva, da CNN Brasil, Brasília. Segundo ela, parlamentares do PT, só deles, pediram ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, esse também, hein, a abertura de investigação sobre a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, e a veiculação de um vídeo do ex-presidente Bolsonaro feito com inteligência artificial na Convenção Nacional do Partido no sábado. Gonet também acumula o cargo de Procurador-Geral Eleitoral e, nessa função,
pode determinar o encaminhamento de pedidos de investigação relacionados a possíveis infrações à legislação eleitoral. Ó, os outros candidatos tomam muito cuidado aí, hein? Tem esse daqui, o Gonê, tem a turma lá. Vocês tomam cuidado com o que vocês falam, porque ele cancela toda a candidatura de vocês, hein? Já entenderam o que eu quero dizer, né? As notícias de fato foram apresentadas pelos deputados Lindenberg Farias, nossa senhora, e Dandara Tonanzin. Acho que é esse o nome. Os parlamentares pedem a apuração de eventuais irregularidades na campanha de Flávio Bolsonaro após o evento realizado em São Paulo, que oficializou a candidatura do senador ao Planalto das eleições de 2026. E por falar em eleições, o nosso querido ex-prefeito Mário Pardini também, né, foi feita sua oficialização como deputado estadual por Botucatu. Foi nesse final de semana também. Em um dos documentos apresentados, Lindenberg argumenta que a ida de Milei à convenção fere o artigo 337 do Código Eleitoral, que criminaliza a participação de estrangeiros e de brasileiros que não gozam de direitos políticos em atividades partidárias. Durante o evento, Milei chamou o atual presidente aí, de presidiário e defendeu a candidatura de Flávio. Ué, eles estão bravos por quê? Não sei por que eles estão bravos com o cara. Para os deputados, o uso de imagem e voz de Bolsonaro por meio de IA configuraria crime dentro do mesmo artigo, já que ele teve seus direitos políticos suspensos após a condenação do STF e não poderia participar de evento partidário. Os petistas argumentam que o uso da imagem e da voz de Bolsonaro por meio do IA também pode configurar propaganda eleitoral irregular, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Nas representações, os deputados afirmam que o vídeo foi exibido em um evento de grande repercussão e tem potencial para influenciar o eleitorado. Tudo que não for do lado deles, vocês nem tentem fazer alguma coisa, porque vocês vão ser processados, vão ser caçados, vai ser feito um monte de coisa, gente. Vocês têm que tomar muito cuidado aí, os outros partidos aí, né? Só pode ir do lado lá do descondenado, o resto não pode não, gente. Para! Vocês parece que não sei. Hã? Aí fica ruim, hein? Ixi, sumiu tudo aqui, gente. Vocês estão tendo problema aí também? Hã? Tem hora que some tudo aqui, meu Deus do céu. Aí. Eu não sei o que está acontecendo aqui, gente. Mas vamos lá, vai. Vamos ver o que vai acontecendo lá na frente. É só falar dele, já começa a correr o mouse, desliga, tira programa, mas vamos, eu vou tentando. 11 horas e 54 minutos. Banda Marcial de Botucatu conquista 4 troféus em um dos principais concursos de bandas e fanfarras do país. Segundo as informações recebidas da nossa querida prefeitura, a Banda Marcial de Botucatu voltou a se destacar no cenário nacional ao conquistar 4 troféus no tradicional concurso de bandas e fanfarras de Santos, realizado no último domingo. Reconhecida como uma das competições mais exigentes do calendário brasileiro, a disputa reuniu corporações de alto nível técnico de diversas regiões do país, avaliadas em critérios como desempenho musical, marcha, uniformidade, linha de frente e coreografias. Representando Botucatu, a Banda Marcial conquistou o 2º lugar na categoria Corpo Coreográfico, além de 3 terceiros lugares nas categorias Baliza, Mor Feminina e Aspecto Musical Sênior, resultados que reforçam a qualidade técnica e o trabalho contínuo de formação desenvolvido pelo grupo.
A participação também marcou a estreia de diversos integrantes na competição, evidenciando o processo permanente de renovação da corporação por meio da Escola Musical do Espaço Cultural. Mesmo diante de um concurso reconhecido pelo elevado nível de exigência, os novos integrantes contribuíram para o desempenho da banda e para mais uma importante representação de Botucatu em nível nacional. A banda marcial Botucatu mantém uma trajetória consolidada em competições estaduais, nacionais e internacionais. Este ano, a corporação já havia conquistado o título de campeã geral da Copa América de Bandas e Fanfarras, reafirmando seu protagonismo entre as principais corporações musicais do Brasil. É um belíssimo trabalho, né? É um belíssimo trabalho que é realizado, que, olha, a gente fica cada vez mais feliz com todo esse resultado, porque a gente sabe do grande empenho, né, que esse pessoal aí desenvolve, não é verdade? Eles lutam muito para que isso aí fique sempre em evidência. Muito bom dia, minha querida tia Cecília Parreta, mandando um bom dia, um abraço, bom dia. Obrigado, querida. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Participe sempre junto comigo. Tem mais notícia. 11 horas e 57 minutos. Essas foram as principais notícias aqui da nossa cidade. Pessoal, daqui para frente, como eu venho dizendo já há vários dias, será muito complicado trazer muitas informações, porque só vira a torno da política. E eu não vou fazer propaganda gratuita para nenhum desses caras aí, não. Já não faço pagando, imagina se não pagar ainda. Eu quero trazer a informação que tem alguma credibilidade para vocês, alguma informação, né, que deixa a gente feliz. Falar dessa política é um nojo que está acontecendo nesse país aqui. Então, vamos lá. Vamos ver quais são os destaques do Brasil e do mundo pelas outras mídias sociais, hein? Jornais, revistas, sites. Olha lá. Preço do petróleo derrete com pausa de ataques dos Estados Unidos. Será? Mbappé posta carta após derrota na Copa. Não vou fingir que não dói. Marcela Kozinski é coroada Miss Universo Brasil. Bacana, hein? Prazo para partidos explicarem gestão de emendas a Dino termina esta semana. Começa a valer a lei que libera a venda de spray de pimenta a mulheres. Tome muito cuidado, hein? Mesmo assim, hein? Tá liberado, mas tome muito cuidado. Aprenda a usar primeiro. Para cada feminicídio, Brasil registra em média 500 ameaças contra mulheres. É isso aqui que eu falo sempre, isso aqui tem que mudar as leis. Isso aqui eles não vêem, né? Eles estão preocupados em se manterem nos cargos. Eles não querem saber se as mulheres estão morrendo, se tem gente sendo estuprada, se tem feminicídio, se não tem. Estão pouco se lixando. Olha só, olha a outra aqui, ó. É outra coisa que falaram que ia estancar e até agora nada. Por dia, em média, 44 idosos registram reclamações contra bancos. Revela a Senacom. Ia ser proibida aquelas ligações, fazer todas essas coisas, mas aqui nada funciona, só pro lado que eles querem. FGTS decide nesta terça-feira distribuição de lucro. Quem sabe você é contemplado. Presidente de Cuba acusa Estados Unidos de genocídio político em meio a tensões. Ixi. Calderano é campeão do torneio contender e vice nas duplas mistas. Parabéns! Alisson vence os 400 metros com barreira com melhor marca mundial em 2026. O Brasil aí em destaque. Olha só, mais de 9 mil alunos da rede municipal participam do projeto Cininelli em Botucatu. Foi belíssimo, gente. Emendas de comissão
cresceram 6.687% com o fim do orçamento secreto em 2022. Haja dinheiro, hein, gente? Começa a valer hoje o tarifaço de 12,5% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Que já tinha 25 mais 12, 37, e assim o brasileiro vai ter que pagar bem mais caro, não é verdade? Eita lalão. 12 horas, 1 minuto. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos falar um pouquinho de esporte, vai? Vamos falar do esporte com o nosso Bola na Rede News, do meu querido amigo Heitor Bergamo. E por falar em Bola na Rede News, tem o Bola na Rede Promos, hein, pessoal? Uma infinidade de ofertas, que é só você entrar lá, copia o link, coloca o link e você vai receber na sua casa, ó, precinho, tudo aí, indicado pelo nosso querido amigo Heitor Bergamo. Vamos lá, o Campeonato Brasileiro, vários jogos esse final de semana, hein? A rodada foi marcada por tropeços dos líderes e muitos empates. Palmeiras e Atlético Mineiro. O Galo foi cirúrgico e venceu o líder Palmeiras fora de casa por 1-0. A partida ficou marcada por uma falha do goleiro Carlos Miguel, que acabou definindo o placar a favor do time mineiro. Coitado, né? Todo mundo falha, só o goleiro que não pode. E o Flamengo e o São Paulo, hein? Tem um... Aí, começaram já a ligar, nem falei de vocês aí nos seus canalhas. Cala a boca aí, fica quieto aí, ó. Nem falei de vocês, ó. Já começa a ligar aqui. Tem um comentarista numa televisão aí que no final de semana, antes do jogo entre São Paulo e Flamengo, ele falou que podia se esperar tudo, que era de 3 pra cima, de 3 e não sei quanto, que não sei o que lá, que não ia dar pra ninguém. Quero ver ele se explicar hoje. O rubro-negro perdeu a chance de encostar de vez na liderança ao empatar em 1-1 com o tricolor paulista no Maracanã. O São Paulo jogou bem e buscou o resultado, mantendo o confronto equilibrado. Jogo é jogo, gente. Não ganha aqui fora, não. É só lá dentro. Vamos falar o quê? E Bahia e Corinthians, hein? Em um jogo muito pegado e truncado na Arena Fonte Nova, as duas equipes não saíram do empate. Já nos bastidores, a grande notícia para o Timão é o avanço na renovação do atacante Memphis Depay até 2028. Já está renovado, se eu não me engano. Grêmio e Fluminense. O tricolor das Laranjeiras chegou a abrir o placar com o gol de Hulk. Agora o Hulk está no Fluminense, né? Mas o Grêmio reagiu na reta final com a estreia de novos reforços e buscou o empate em Porto Alegre. E teve Fórmula 1 também. Neste último final de semana, o circo da Fórmula 1 passou pelo GP da Hungria. O britânico Lando Norris garantiu a vitória. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto completou bem a corrida, ficando na 11ª posição. Devagarinho, né, Gabriel? E o vôlei feminino, hein, gente? A nossa seleção brasileira feminino lutou muito, mas acabou sofrendo a virada diante da Turquia e ficou com a medalha de prata na Liga das Nações. É o 5º vice-campeonato do Brasil no torneio, mostrando a consistência da equipe no topo, embora o ouro tenha batido na trave, mas mais uma vez. Então, aí tá, né? A nossa seleção brasileira, infelizmente, né, não deu certo. Muito boa tarde, meu querido Marcos Leandro Simplício, também está conectado aqui. Fala, meu irmão. Obrigado pela sua audiência aqui, seja sempre muito bem-vindo. Eu não sei se estão tirando do ar o que está acontecendo aqui, pessoal, mas infelizmente tem hora que some tudo aqui. Eles já fazem isso já fazem isso aqui já há tempos. Então tem hora que eles tiram toda a minha programação do ar aqui, fico sem retorno, sem áudio, sem vídeo, sem nada, mas não tem problema. 12 horas, 5 minutos. Bem, essas foram as principais notícias desta segunda-feira. Agradeço demais o carinho, a compreensão de todos vocês. Espero tê-los aqui a semana toda comigo. Muito obrigado pela audiência e o carinho.
Obrigado a essas empresas aqui também que acreditam no meu trabalho. Fiquem com Deus, uma ótima tarde, uma abençoada noite. Eu, Valério Moreto, me despeço aqui. Volto amanhã a partir das 11h30. Beijo no coração de todos. Tchau, tô indo embora. Fui.